tomada de Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mangué, e todos os outros príncipes da rei de Babilônia. Tendo os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram de noite e saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença, o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou todos os príncipes de Judá, vazou os olhos de Zedequias e o atou com 2 candeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas dos povos e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo. Nebuzaradã, o chefe do guarda, levou os cativos para a Babilônia, porém dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Amém? Irmãos, vamos falar sobre o cativeiro babilônico, e para a gente fazer um pouco da introdução do por que esse cativeiro, né? Nós vamos retornar um pouquinho lá sobre a divisão, falando sobre a divisão do reino. Quando foi dividido o reino norte e o reino sul, e a palavra do Senhor, ela nos menciona e fala sobre a divisão do reino e sobre ambos os caminhos dos dois reinos. Tanto o reino norte, que se dividiu, que é conhecido como o reino de Israel, que a princípio teve o rei Jeroboão como seu rei, né? E a palavra do Senhor, se você seguir toda a história de todos os reis, vai ver que, irmãos, a história de Israel é um declive. Depois da divisão do reino, não existe rei sábio, não existe rei que pratica a vontade de Deus. Já se começou errado ao ponto de que Jeroboão, que não era um rei legítimo da casa de Davi, né? É um homem que já tinha se rebelado contra Salomão na sua vida, e a Bíblia vai relatar falando que o rei Jeroboão, ele não teve sucesso em empreender rebelião contra Salomão, ao ponto dele fugir para o Egito e ser guardado pelo faraó durante um tempo na terra do Egito. Mas com a morte de Salomão, pedem para que Jeroboão ele retorne, né? E ele retornando, aí que se inicia essa divisão por um motivo, irmãos, que se iniciou, na verdade, pelo rei Salomão. Se você for nos escritos bíblicos, vai dizer que o povo ele sentia peso na mão de Salomão com relação à paga dos tributos. Então, na morte de Salomão, eles se voltam a seu filho Roboão, que depois permaneceu com o reinado de Judá. Se voltando a Roboão, eles pedem que Roboão ele possa ser mais ameno com relação ao peso que Salomão tinha sobre a vida do povo. Você começa já a notar, irmãos, e aí, né, a gente pode até trazer um pouco para os nossos dias, para os tempos contemporâneos, que o peso da mão do governo, né, ela trazia aflição para o povo, né?
E a palavra de Roboão foi uma palavra contrária, né? Quando o povo se aconselhou a ir a Roboão para poder um menos rigor nos tributos, Roboão dizia que Salomão ainda era ameno, que ele seria mais pesado ainda, né? Ele diz que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo de Salomão, ou seja, ele traria mais rigor sobre o povo do que o seu pai, o rei Salomão. E nessa circunstância, houve a rebelião das 10 tribos que se tornaram o reino de Israel, o reino norte, e aclamaram Jeroboão como rei. Alguns erros do reino norte, irmãos, que já começa errado, e você vai ver que é um descambar pro abismo. Primeiro, levantando o rei Jeroboão, que não era de linhagem real. Depois da divisão do reino, quando o reino está dividido, o rei Jeroboão, ele pensa com ele mesmo da seguinte forma: porque na divisão do reino, quando se divide reino norte e reino sul, o reino sul ele permanece com a capital Jerusalém e consecutivamente com o templo que foi feito por Salomão, com os sacrifícios, né? E o rei Jeroboão pensava: se eu permitir que o meu povo, os meus súditos desçam até o reino sul e ali adorem a Deus, logo eles vão se unir novamente e vão se levantar contra mim. Então, o rei Jeroboão, a palavra do Senhor diz que ele ergue 2 templos, um em Dan e outro em Betel, para que o povo adore sem ter que descer a Jerusalém. E ao exemplo dos rebeldes da saída do Egito, ele funde 2 bezerros e coloca um em cada templo para ser adorado. E aí ele diz ao povo: aí estão os seus deuses que te tiraram do Egito. Então você vê que existe um declive em Israel, tanto é, irmãos, que a terra de Israel, o reino norte, depois do seu cativeiro do assírio, é uma terra que não se restabelece, é um povo que não retorna. Ele nunca mais se restabelece. Ao contrário de Judá, que nós vamos ver que eles entram no exílio, no cativeiro, mas eles mantêm a sua cultura, a sua tradição, a sua religião, eles mantêm a sua, em certo ponto, né, até o cativeiro babilônico, eles mantêm dentro do cativeiro a sua crença, a sua religião, as datas comemorativas e algumas outras coisas mais. Então você vê ao exemplo do reino norte que Israel ele tem um declive. Para que, irmãos, vocês possam saber, no reino norte permaneceram as tribos de Simeão, Ruben, Gade, Efraim, Dan, Manassés, Zebulon, Isacar, Asser e Naphtali. O rei Jeroboão ele levanta primeiramente uma capital em Siquém, depois mais adiante ele levanta uma capital em Penuel, e nesse período ele começa a reinar e de uma forma perversa que não se mantém a fidelidade a Deus. E nesse declívio que, irmãos, chegando ao cativeiro assírio, você vai ver que Deus, ele por inúmeras vezes levanta seus profetas para poder falar com relação à vida espiritual do povo. O exemplo, irmãos, que nós temos do Reinado Sul é que o Reinado Sul ele teve alguns reis que são reis bons, mas outros reis que não são bons. Tanto é que se você for lá, o início do cativeiro babilônico, ele não se dá no capítulo 39 que nós lemos. Aí, irmãos, já é o cativeiro com relação à vida do rei Ezequias, que é levado e até fala que os seus filhos são mortos, os príncipes são mortos. Mas, inicialmente, nós temos o início do cativeiro no reinado do rei Jeoaquim. E se você for ver os escritos das crônicas ou os escritos dos reis, principalmente lá em 2 Reis, capítulo de número 24, se não me engano, você vai ver que Deus ele se levanta contra Judá por causa da perversidade de Judá. E um dos reis lembrados lá no período que é lançado a palavra do Senhor, dizendo um dos reis rebeldes, é o rei Manassés, que foi um dos piores reis que Judá teve.
E você vai ver, irmãos, que existe também uma separação, uma fuga da vida espiritual do reino sul com relação a Deus. Então, irmãos, podemos tomar o exemplo do reino norte, que se desviou desde o seu início até o ponto de serem cativos na Síria, e o reino sul, irmãos, Judá, seguindo esse exemplo, ele também teve o seu declínio espiritual, ao ponto de Deus pelejar contra a nação. Você vai ver que Deus ele profetiza através da vida dos profetas. E como nós estamos estudando a vida do profeta Jeremias, o profeta chorão. Por que o profeta chorão? Porque, irmãos, Jeremias está vivendo num contexto onde o povo ele está se desviando espiritualmente, e ele vê Deus lançando sentença sobre o povo. Imagine você profetizando e sabendo que Deus ele vai agir por causa da infidelidade do seu povo. Pegamos, irmãos, lá os tópicos lá da revista. Primeiro que diz lá, Jeremias prediz o cativeiro. E aí existe uma visão de Jeremias, na verdade são duas visões seguidas, né? Uma da vara de amendoeira lá, que o Senhor pergunta para Jeremias: o que vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor dissesse bem, porque eu zelo em cumprir a minha palavra. Isso significa a pressa que as coisas, irmãos, iriam acontecer. A vara de amendoeira significa o jugo imediato de Deus que estaria para acontecer. E na sua segunda visão, quando ele vê a panela de fogo com sua boca voltada para Israel, mas vindo do norte, está falando sobre o cativeiro e falando sobre o juízo de Deus que viria do norte. E aí vamos ver que todas, até a conclusão do estudo lá, é interessante quando o autor faz uma marcação dizendo que nada do que o Senhor dissera por meio de Jeremias caiu por terra. E certamente não caiu. Tudo que o Senhor disse se concretizou. Então, irmãos, uma das primeiras visões de Jeremias com relação ao cativeiro babilônico é que o povo viria do norte. É que eu não tenho como mostrar para os irmãos, mas a terra da Babilônia, a terra dos caldeus, ela se situa ao norte de Israel, assim, um pouco ao norte de Israel. Para que os irmãos possam se situar um pouquinho, o chamado de Abraão, quando Abraão é chamado, ele é chamado da terra do Ur dos caldeus. Ele vem justamente dessa terra que é a Babilônia. A terra de Ur dos caldeus, na verdade, no tempo de Abraão não existia esse povo se levantou depois. Mas pela escrita bíblica, né, entende-se que algum copista ou algum escriba, depois que colocou o nome, depois que reescreveu os escritos de Moisés, ele coloca o nome da cidade de onde Abraão saiu, como Ur dos caldeus, para que possamos nos situar qual é a localidade onde Abraão ele desceu depois do chamado de Deus. Então, a visão do profeta Jeremias é que uma terra, um povo do norte desceria, e a visão que Deus entrega para Jeremias é que a panela está fervendo e que ela vai ser derramada sobre Judá. Então, o juízo de Deus ele foi pronunciado pela profecia de Jeremias, e ele se concretiza em todos os seus pontos. Deus, tudo que ele diz, ele vai concretizando, e isso se dá justamente por causa da rebeldia e da rebelião do povo de Judá, também com o exemplo do povo de Israel. Quem são os caldeus é o segundo ponto. Como eu mesmo disse, são habitantes da Babilônia. Mais precisamente, os caldeus eles ficavam ao sul da Babilônia.
E essa localização, como nós compreendemos, foi o que eu mesmo disse, né? Que podemos compreender foi a terra de onde Abraão saiu para poder peregrinar até onde o Senhor lhe enviara. Nos tempos de Abraão, nós podemos ver já que era uma terra idólatra, era uma terra onde existia muita idolatria, né? É dito isso no chamado de Abraão, mas era uma terra ao qual Deus, um povo ao qual Deus usaria para poder tratar do seu povo. Então, os caldeus, eles se encaixam na profecia aí do profeta Jeremias, como sendo o povo que seria usado por Deus para poder julgar o seu povo. A razão do eminente cativeiro. Em Jeremias, capítulo de número 1, verso 15 e 16. Por que Deus, ao ponto que eu estou falando até o momento presente, por que Deus lançou cativeiro, lançou esse juízo, esse julgamento sobre a nação? Jeremias 1, verso 15 e 16. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores dessas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras de suas próprias mãos. Você vê que o motivo desse eminente cativeiro que profetiza Jeremias é a própria condição espiritual do povo. O próprio Deus, ele diz: eu vou levantar a nação do norte, porque o povo queima incenso a outros deuses, o povo, eles se dobram à imagem da sua própria mão, que são imagens de esculturas, as obras de suas próprias mãos, que são as imagens que eles mesmos faziam. Então, existia esse desvio do povo de Deus com relação às coisas de Deus, à lei do Senhor, e isso, até um certo tempo, o Senhor foi lançando as suas profecias, e até mesmo através do profeta Jeremias, até certo ponto, mesmo que sendo eminente, e aconteceria o cativeiro babilônico, porque ele desde o início profetiza, mas existem algumas visões de Jeremias, algumas profecias de Jeremias, pedindo que o povo retorne, que o povo ele volte atrás, né? Por causa que esse é o motivo de Deus, ele está se levantando contra o povo. Então, a razão do eminente cativeiro era a idolatria, era o desvio do povo com relação à sua vida religiosa, com relação à sua vida econômica, se desviando de Deus e se desviando dos seus caminhos e da sua lei. A predição de 70 anos do cativeiro também ela é mencionada por Jeremias no capítulo de número 25. E preste bem atenção como que Jeremias, ele nas suas profecias, ele segue sempre a linha, ou melhor, Deus usando Jeremias, ele segue sempre a mesma linha, mencionando o que aconteceria com a nação. Lá em Jeremias 25, do 1 ao 14, primeiro, Jeremias, lá no verso de número 26, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, lá no capítulo 25, que é a predição dos 70 anos de cativeiro, eu fiz um pequeno esboço aqui do capítulo 25, para que a gente possa mais ou menos compreender o capítulo. Lá no versículo de número 3 do capítulo 25, o profeta Jeremias diz para o povo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje,
tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vos tenho anunciado, mas vós não o escutastes. Primeiro, eu vou pegar alguns pontos, irmãos, desse esboço do capítulo de número 25. Primeiro, Jeremias, ele anuncia a palavra do Senhor durante 23 anos. No verso de número 4, ele diz que outros profetas, verso de número 4, se você acompanha, outros profetas também anunciam a mesma palavra do Senhor. No verso de número 4 diz: também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Você vê como que é a misericórdia de Deus, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor diz que elas se renovam sobre a nossa vida. O que é Deus, ele zelando para o seu povo? Ele levanta Jeremias, que profetiza, além dos profetas anteriores. Ele levanta outros profetas para poder profetizar ao povo, dizendo das suas maldades, da sua idolatria, da sua falsa religião. E o povo, irmãos, não compreende, ou melhor, não dá ouvidos. Existe uma mensagem, irmãos, escrita dita pelo profeta, mencionada pelos servos de Deus. A mensagem está lá no verso de número 5. Que mensagem é essa? Quando diziam todos os profetas, Jeremias, os profetas, os servos do Senhor: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Olha o que o Senhor, ele profetiza ao povo. Olha o que o Senhor, ele diz ao povo. Irmãos, de maneira nenhuma a gente pode dizer que alguma coisa acontece na nossa vida, ou na vida da igreja, ou na história do povo de Deus, aonde Deus não tenha alertado o povo, irmãos, que as condições do povo são ruins e que o povo deve se converter. Toda a palavra descrita por profetas, e até mesmo nos tempos presentes do Novo Testamento, sempre foram palavras de arrependimento. Porque o povo, de toda forma, irmãos, ele se desvia de Deus. Você vê, irmãos, que se Deus não fora quem nos buscasse, quem estivesse atrás de nós, quem demonstrasse a sua misericórdia, o povo em todo momento se desvia e corre contrário ao caminho de Deus. Então se levantou Jeremias, se levantou os profetas. A mensagem era a mensagem de arrependimento, de se converter dos seus caminhos. A condição do povo também é descrita no verso de número 6, que serviam seus outros deuses, se curvavam a eles e praticavam as más obras de suas mãos. Verso de número 6, eu vou dar mais adiante para a gente dar uma corrida no estudo. O verso de número 7 no esboço diz que eles receberam a mensagem de Deus, verso de número 7, parte A, mas não deram ouvidos, ou seja, a mensagem foi passada, Deus, ele mostra a sua misericórdia, Deus, ele se revela para o seu povo, mesmo na condição que o povo se encontrava, mas o povo não dá ouvido a Deus. No verso de número 7, a parte B, vai começar a falar quais são as consequências do povo se desviar de Deus. A palavra do Senhor diz que eles provocam a ira de Deus para o vosso próprio mal. E depois Deus, ele lança a sentença. Então você vê o caminho que acontece para que Deus, ele possa manifestar lá o cativeiro. Ele envia profetas, ele envia seus servos, ele manda a sua palavra, ele mostra a sua misericórdia, mostra, irmãos, o quanto ele ama o povo, pede para que o povo retorne do seu mau caminho, ele mostra que o povo está buscando e provocando a sua ira para seu próprio mal, e depois, irmãos, ele lança como uma forma, como já, digamos que Deus, ele entenderia o coração do povo, que não, já entenderia não, que ele já sabia, né, porque Deus de todas as coisas ele conhece, ele também já tem uma sentença para poder entregar ao povo, que está a partir do verso de número 8 ao verso de número 11, que é destruição, espanto, desolação, tristeza e trevas.
essas são as consequências do caminho do homem. Aí depois lá, como que é o tópico do estudo, lá da parte D, da primeira parte, né? Ele diz o tempo da sua sentença, que são 70 anos. Então, a predição de 70 anos do cativeiro, ela veio. O profeta Jeremias, o profeta chorão, como é conhecido pela igreja, como é conhecido por os que estudam a palavra do Senhor, ela se dá justamente por isso. Imagine Deus levantando um profeta que tem que profetizar aos seus irmãos e sobre o seu caminho errado, sobre a sentença que Deus já tem preparado para eles, sobre o caminho, sobre o jugo que Deus já tem, o julgamento que Deus já tem lançado para eles, e ele vê que a nação ela não se volta a Deus. Então é como se Jeremias ele visse o derramar da panela fervente sobre Judá e planteasse pelos seus irmãos. Então existe um sofrimento mesmo, porque Jeremias ele não chora somente no livro de Jeremias, como ele vem chorando e pranteando pela nação. E depois ainda ele vai continuar em Lamentações, lamentando pelo povo, né? No ponto E, vamos falar sobre algumas advertências do profeta no livro de Jeremias. O contexto onde o profeta leva a mensagem de Deus nos revela porque Jeremias era conhecido como profeta chorão, né? Sempre levando mensagens duras de uma sentença já proferida por Deus, pelo Senhor. O coração de Jeremias estava apertado ao ver que Judá sendo conduzida ao julgamento divino por não darem crédito à sua palavra. Ele vai fazer 3 anúncios aí, 3 advertências nos capítulos 4, capítulo 6 e capítulo 21. E esses capítulos seguem, irmãos, a mesma característica do que foi dito anteriormente com relação às profecias de Jeremias. Eu fiz até um quadro aqui para que a gente possa entender. No capítulo de número 4 de Jeremias, ele anuncia a palavra do Senhor. Ele fala sobre a palavra de Deus. Ele fala sobre o um julgamento que virá do norte, de uma nação do norte. Ele diz que é um povo forte e depois fala da destruição. No capítulo de número 6, ele faz o mesmo anúncio, veio a mim a palavra do Senhor, ele anuncia a palavra do Senhor mais uma vez. Fala que um povo do norte virá, que esse povo é forte e que também haverá destruição. E lá no capítulo de número 21, seguindo a mesma linha, como exemplo, ele novamente diz, e a palavra do Senhor veio a mim. É um anúncio do profeta. Aí ele vai falar, dar nome ao povo do norte, que é o povo babilônico. E aí, irmãos, existe algo no capítulo de número 21 que é interessante. Por mais que seja o povo babilônico que foi levantado para trazer essa sentença sobre o povo, o que é dito no capítulo de número 21 é que o próprio Deus pelejará contra Judá. O próprio Deus se levantará contra Judá. Na sequência do capítulo, você vai ver que a sentença da Babilônia também acontecerá. O povo também será por Deus julgado, as suas maldades serão julgadas, mas nesse momento Deus usa a Babilônia para poder sentenciar o seu povo e trazer julgamento sobre o seu povo. Existe a palavra do Senhor, por muitas vezes é descrita, e principalmente nos escritos de Moisés, quando Deus ele é indagado de levantar uma nação perversa para poder vir contra o seu povo, e Deus ele lança uma resposta com relação a essa indagação, é que existem medidas aonde se transbordariam para que cada nação ela pudesse beber da ira de Deus.
Acontece isso com o seu povo, não é diferente. Contra a Babilônia também se levanta a ira de Deus. Deus julga a Babilônia, porque Deus, irmãos, ele é um Deus justo, um Deus reto, um Deus santo e um Deus que mantém a sua palavra. Depois das predições das profecias do profeta Jeremias com relação ao cativeiro, nós entramos lá na queda de Jerusalém em si, o cativeiro babilônico. Nós lemos o capítulo de Jeremias 39 como a base do estudo, mas como eu mesmo disse, irmãos, existem outros períodos, e até mesmo mencionado na revisão sobre o cativeiro babilônico. Mas, primeiro vamos tomar parte da queda de Jerusalém. O primeiro das profecias de Jeremias aconteceu como dito pelo profeta, profetizado por Deus através do profeta. E tudo foi se concretizando em como Deus tinha mencionado. Um povo do norte, que é o povo babilônico, o povo julgado, o povo de Judá, seriam despojados, inclusive os itens da casa de Deus seriam levados. Mas na terceira guerra, digamos assim, o empreender da Babilônia contra Judá, os muros seriam derribados, o templo seria destruído, o povo seria levado cativo. E essas predições de Deus, essas profecias, elas foram se cumprindo uma após uma, como o Senhor tinha mencionado. Então ela se concretiza lá em Nabucodonosor. Vem então Nabucodonosor contra Jerusalém e cercou a cidade por 1 ano, 5 meses e 27 dias. Se você está lá escrito lá em 2 Reis 25. 2 Reis 25. A fome era extrema na cidade. Os caldeus arrombaram as portas da cidade. Os homens de guerra fugiram, e o rei Ezequias e seus filhos foram presos. Esses foram mortos diante do seu pai. Os olhos de Ezequias foram vazados e ele levado para o cativeiro na Babilônia. Só que, irmãos, para que a gente possa entender, podemos mencionar 3 reis no período do cativeiro, ou no período que acontece o cativeiro. Primeiro, o cativeiro se inicia com o reinado do rei Jeoaquim, eu acho que está lá descrito no capítulo no livro de 2 Reis, capítulo de número 24. E depois, por isso que nós podemos ver aqui as deportações aqui, quando é dito sobre o cativeiro. Todas as deportações dos judeus, que não foram uma, mas estiveram pelo menos 3 deportações. O que acontece é que o primeiro rei que é mencionado como quando existe o empreendimento da Babilônia contra Judá é o rei Jeoaquim. Depois existe um rei que ele vai governar durante pouco tempo, mas também é o rei Joaquim. Ele tanto é um rei que ele é levado cativo para a Babilônia. E eu estava até estudando, irmãos, com relação ao cativeiro babilônico. E o rei Joaquim ele é mencionado até mesmo sobre alguns escritos de alguns arqueólogos que encontraram alguns escritos do período babilônico. E o rei Joaquim ele está em algumas descrições encontradas na Babilônia. E essas descrições elas falam que o rei ele era tratado bem até mesmo dentro do cativeiro babilônico. Eu vi um estudo que um arqueólogo ele fala que foi encontrado um tablete onde era uma ordenança do rei com relação ao rei Joaquim, que era para poder lhe alimentar alguns alimentos que ele tinha de direito, como seus filhos. Então existiu esses períodos de deportações aí pro cativeiro, né?
Os judeus eles não foram deportados de uma só vez, mas existiam períodos a qual foram levados para a Babilônia. O que acontece é que nos primeiros períodos, as primeiras deportações do povo para a Babilônia, eles são levados algumas pessoas da realeza, alguns objetos da casa de Deus, né? E inicialmente o que acontece são essa deportação menor, são poucas pessoas, normalmente são pessoas que vão poder auxiliar no trabalho ou que tem algo para poder oferecer para a nação que está sendo, para a nação da Babilônia, para onde eles estão sendo levados. Tanto é que nós vemos nas declarações bíblicas que existia Daniel, esses companheiros que foram levados cativos, eles servem no palácio, eles são pessoas que tenham, digamos assim, um retorno de do rei da Babilônia. Eles estão a serviço da Babilônia. Mas pela revista nós podemos ver que existem 3 deportações pelo menos. Uma que acontece em 606 a.C., que acontece sobre o reinado do rei Joaquim. Nabucodonosor cercou a cidade e levou os vasos do santuário para a Babilônia e os dedicou ao templo de Bel. Está lá em 2 Reis 24. E 2 Crônicas 36, e também é descrito por Daniel no capítulo de número 1. Também levou os tesouros do rei, e a partir daqui conta-se o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. A partir desse momento que se começa a iniciar o período de cativeiro de 70 anos. A segunda deportação já é aí onde é mencionado também Joaquim, que é o rei que foi deportado para a Babilônia, que acontece em 598 a.C., quando Joaquim, sua mãe, suas mulheres, príncipes, artistas, soldados, artífices foram levados. Você vê que são pessoas ou da realeza ou que tinha algum trabalho manual que poderia auxiliar dentro da Babilônia. Então, pessoas que foram levadas para poder ser um auxílio a alguém útil dentro da Babilônia. E o terceiro que aconteceu, que é o que nós lemos no capítulo de número 39. A terceira deportação, que é a deportação quando acontece com o rei Zedequias. E você vê que é descrito uma guerra que, por mais que Babilônia tinha sitiado Judá, tinha levado alguns cativos, tinha permanecido ainda um povo em Judá, e Zedequias é um rei que permanece reinando na terra de Judá. Só que o que é descrito pela palavra do Senhor, que ele se levanta a rebelião contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O que acontece é que quando a Babilônia veio e lutou contra Judá e assim exilou Judá, o rei permitiu que Judá ainda permanecesse reinando. Só que o que acontece é que o rei que é levantado em Judá, ele se rebela, que é o rei Zedequias, ele se rebela contra Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, ele sitia a cidade novamente, ele cerca a cidade, e aí é descrito que os homens de guerras, o rei, ele foge, e depois é capturado, os filhos de Zedequias são mortos, o rei tem os seus olhos vazados, os príncipes são mortos, o rei é levado para a Babilônia cativo, cego já, e aí aí é o terceiro período da terceira deportação, que acontece em 586 a.C., que após a queda de Jerusalém, nesse período da terceira deportação, é onde é destruída Jerusalém, onde os muros são derribados, onde o templo é destruído, e onde, digamos assim, que a ira maior mesmo, o furor maior se derramou sobre a nação de Judá. E você vê que aí nessa deportação todos os homens são levados. As únicas pessoas que ficaram em Jerusalém, em Judá, são os pobres. Pessoas que não tinham nenhum tipo de interesse para a Babilônia.
ou não poderiam ser levadas para poder migrar até a Babilônia, permaneceram ali. Ainda é descrito que rei Nabucodonosor dá umas vinhas para ele, algumas terras, algumas campinas, para que eles possam ficar lá. Mas a condição do povo que ficou é uma condição precária. Então eles foram levados para o cativeiro babilônico. Terceiro ponto é a vida no exílio e o retorno para Jerusalém. A vida na Babilônia. Os judeus construíram suas vidas no exílio. Podiam edificar suas casas, ter empregados, negociar. Chegavam a ocupar até mais altas posições no Estado, como nós vemos o Daniel, os seus amigos. O texto de Jeremias 29, se nós vamos analisar lá um pouco, é um texto que foi escrito de Jeremias já para os que estão cativos na Babilônia. E aí você vê que Jeremias, por ordenança de Deus, ele diz que o povo deve crescer na Babilônia. A ordem de Deus é que o povo ele não estagne, não deixe de crescer, mas que possa prosseguir crescendo dentro da Babilônia. Lá no capítulo de número 29 ele diz assim: são essas palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes, os profetas e a todo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Hilmaquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aí ele vai dizer, o que eles devem fazer? Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomais esposas e gerai filhos e filhas, tomais esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Não deixe, não estagne, continue crescendo como povo. Isso, e nós podemos compreender isso, irmãos, como que Deus tinha predito uns 70 anos de cativeiro e a restauração depois de Israel. Então ele fala assim, continue crescendo, porque a palavra do Senhor, ele zelaria por ela, velaria por ela. Então eles continuem crescendo dentro do cativeiro, porque eu vou cumprir a minha palavra de 70 anos. Vai se concretizar aquilo que eu tenho dito. Olha que ele diz assim, procurai a paz da cidade, para onde vos desterei a orar por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei, na vossa paz tereis paz também. Sabe o que Deus está falando? Ore pela Babilônia. Ore pela terra onde você tem habitado. Ore para Deus para que possa dar paz à Babilônia, porque tendo Babilônia paz, vocês também têm paz. Onde, irmãos, estamos, um dos pontos que nós temos que compreender, fazendo esse adendo, é que nós devemos orar por onde habitamos. Habitamos em São Caetano do Sul, São Paulo, oremos por essa terra. É uma terra rebelde? É uma terra rebelde. É um povo ruim? Um povo ruim. Mas enquanto, irmãos, a nação estiver em paz, nós também estaremos em paz. Agora, quando a nação entrar em guerra, nós também entraremos em guerra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane aos vossos profetas que estão no meio de vós, nem os adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, quem sempre sonham segundo os vossos desejos, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não vos enviei, diz o Senhor. Então você vê que o cativeiro babilônico, por mais que o povo foi levado cativo, existia um ambiente, digamos, favorável, digamos assim.
por mais que existia lá os cânticos descritos em salmos, como o povo largando a sua harpa, ou pendurando, né, digamos assim, pendurando as suas chuteiras, né, não querendo mais louvar a Deus, né, onde Deus prediz assim: eu não sou Deus de perto ou Deus de longe, eu sou Deus aqui, sou Deus lá. As pessoas buscavam deixar a Deus ou deixar o seu louvor, né, e onde Deus ele diz para o povo: cresça, multiplique, ore pela paz dessa nação. O povo se estabelece naquele lugar, irmãos, ao ponto, e é um ambiente que posso dizer que Deus ele permite ser favorável, ao ponto que muitos no retorno do exílio permanecem na Babilônia, por ter se fixado naquela terra. Novamente, irmãos, eu estudando, isso também através de um arqueólogo que fala um arqueólogo que ele faz estudos referentes à arqueologia para poder fazer algumas comprovações bíblicas com relação a algumas menções bíblicas. E eu vi, irmãos, que esse arqueólogo ele diz que até mesmo existe algumas provas que existia uma família de judeus na Babilônia que abriram um comércio e eles eram banqueiros dentro da Babilônia. As provas que tem, irmãos, é que existiam algumas tábuas que era mencionado o nome dessa família e que existiam algumas contas. Eles emprestavam alguns comerciantes da Babilônia e recebiam algum valor corrigido. Ou seja, judeu já sendo banqueiro desde a época da Babilônia. É mais ou menos isso. Então eles cresceram na Babilônia. Eles foram grandes na Babilônia. Eles se mantiveram na Babilônia. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem compreender, por mais que existia um punimento de Deus, uma punição de Deus com relação ao povo, Deus ele sempre mantém a sua mão estendida para poder guardar a sua nação, o seu povo. Dentro de um cativeiro, irmãos, que poderia... Porque a nação da Babilônia não era uma nação, irmãos, digamos assim, não era uma nação amena nas suas guerras. Podemos ver alguns relatos dos tempos do cativeiro babilônico, até mesmo o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com seus amigos, Daniel lançado na cova dos leões, ou até mesmo os seus amigos lançados na fornalha ardente. Mas você vê que Deus ele mantém a sua fidelidade. E aí a palavra do Senhor que é mencionada para o seu povo: não sou Deus apenas de perto, mas também Deus de longe. Que Deus está dizendo que Deus não é a possibilidade de você estar longe, de Deus ser, digamos assim, se situar nesse lugar, e Deus ele ser Deus para com você, como que eu posso mencionar? Para Israel, a compreensão de Israel é que Deus ele seria Deus dentro de Israel, no templo de Israel. Ele se manifestaria naquele lugar. E Deus fala assim: eu não sou Deus somente aqui, eu sou Deus também no cativeiro. Deus ele é zeloso em todo o tempo, em todo momento. E isso que é demonstrado no cativeiro babilônico, no exílio babilônico, que o povo ele se estabelece de uma forma positiva, vão crescendo. Olha na parte B aí do estudo, o retorno. No ano de 536, através de Ciro, publicou um decreto autorizando os judeus a voltarem à terra dos seus pais e a reconstruírem o templo. Está lá mencionado em Esdras, capítulo de número 1. Um grande número voltou do exílio, conforme Esdras 2:64. Mas muitos preferiam ficar na Babilônia porque haviam criado raízes lá. Digamos agora, essa ponto dessas raízes, irmãos, eu não posso mencionar o que vem a ser a raiz. Eu não sei se essa raiz ela abrange um pouco da cultura babilônica, da religião, digamos, politeísta dos babilônicos.
se esse povo que permanece, ele não quer se largar do que eles tinham ganho, da sua posição, se já eram alguns empresários, algumas pessoas que tinham posição no meio da corte, do palácio, alguma coisa, mas algumas pessoas se estabeleceram naquele lugar. Irmãos, o que é interessante para que a gente possa fazer uma conclusão do estudo, eu vou passar pontos por pontos. Deus, ele anuncia que o seu povo está em pecado. É descrito na palavra do Senhor que Deus, ele não faz nada sem que antes não tenha anunciado a um dos seus servos, os profetas. Deus, ele sempre fala, irmãos, com a igreja. Vamos contemporaneizar nos nossos dias. Deus, ele fala com sua igreja. Deus, ele fala da condição do povo. Deus, ele fala do pecado do povo. Deus, ele pede arrependimento. Ele busca isso do seu povo, o arrependimento. Irmãos, nós não vamos ser pegos desprevenidos quando acontecer algo com a nação, quando acontecer algo com o cristianismo. Não vamos ser pegos desprevenidos. Deus, ele já não vem anunciando, ele já não vem falando pela sua palavra constantemente. Vem. É eminente algumas coisas acontecerem, irmãos? É eminente. Tem coisas que vão se concretizar. Às vezes nós achamos que vai surgir um salvador da pátria, né? Nos tempos presentes, e aí colocamos nossa confiança nos homens. Irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Por mais que nós estamos em ano eleitoral, temos que escolher um candidato à presidência, governadores e deputados, o problema, irmãos, de nós cristãos é queremos entregar a nossa confiança em homens. Isso, meus irmãos, homem nenhum vai ser salvador da pátria, vai ser super-herói, super-homem que vai se levantar para poder salvar a nação. A palavra do Senhor é bem clara: feliz a nação cujo Senhor é Deus. O problema, irmãos, da nação brasileira é que tem se desviado muito dos caminhos de Deus. Hoje, você vai discutir sobre temas contemporâneos na internet, ou com algumas pessoas que até mesmo se dizem cristãs e são favoráveis a, por exemplo, ao aborto. Isso, irmãos, parece lógico, mas é verdade. Eu discuto na internet com cristãos que são favoráveis ao aborto. E aí eu não consigo compreender, porque a minha regra de fé e vida, ela me diz do que Deus ele tem. Olha, irmãos, já que nós estamos estudando sobre Jeremias, vai lá no capítulo de número 1, olha o que é dito de Deus a Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta das nações. Irmãos, a nação, o povo está caminhando para um caminho que Judá já caminhava. Hoje se busca legalização do aborto, legalização da pedofilia, legalização das drogas, do casamento homoafetivo. Para você ter ideia, irmãos, na França, essa semana que se passou, foi legalizado, irmãos, o consentimento, ou seja, a criança ela pode consentir, criança, estou falando criança pequena, digamos 7, 8 anos, o consentimento da criança em ter relações sexuais. Sabe o que significa isso? Abrindo as portas para a pedofilia. Então o homem ele não vai poder mais tendo relação sexual com a criança se a criança
foi enganada de alguma forma ou até ludibriada pelo adulto, ela dizendo que ela consentiu naquilo, não tem crime nenhum aí, irmãos, nessa. O povo, irmãos, está caminhando para isso. Deus, ele prediz sua palavra, como disse, ajudar. Ele menciona, ele pede para que o povo se arrependa, se converta, se volte ao seu caminho, que deixe sua idolatria, que deixe o seu caminho perverso, seus caminhos ruins. Só que também existe, irmãos, uma sentença para essa nação. Existe uma sentença declarada por Deus e a maldade do povo, irmãos, vai ser julgada. Então, o que nós podemos, irmãos, tirar de lição sempre das Escrituras Sagradas é que Deus é um Deus zeloso para com sua palavra, é um Deus misericordioso, buscando o arrependimento de um povo, mas também é um Deus justo, que Ele vai exercer a sua palavra, vai concretizar tudo o quanto Ele diz, e Ele julgará nação por nação, povos por povos. Como se concretizou, e é encerrado assim a lição de número 16, se encerra da seguinte forma: nada do que o Senhor disse por meio de Jeremias caiu por terra. O povo sentiu as duras penas, o peso da mão punitiva do Senhor. Porém, o triste episódio do cativeiro babilônico não deixa de revelar também a graça e o amor de Deus, reconduzindo o povo a voltar à terra dada aos seus pais. Irmãos, de tudo que eu tomo de lição de todas as escrituras bíblicas, sempre, irmãos, se existir uma cosmovisão onde eu posso me apoiar, é que Deus, Ele é um Deus amoroso, é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, que zela pela sua igreja e pelo seu povo. Amém? Glória a Deus.